E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 2, o verso 7. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aliás, 1 Coríntios, eu falei segundo, é 1 Coríntios, perdão, no capítulo 2, verso 6 em diante. 1 Coríntios 2, continuando nossa meditação. É que hoje eu malhei bastante a palavra de Deus em 2 Coríntios e ficou na minha cabeça. Mas diz assim, verso 6, conforme está na tela, mas eu vou ler na minha versão. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Não. Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. E nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, e o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Se você puder fechar seus olhinhos, por favor. Paizinho, a tua bondade, sem dúvida, é percebida na vida de muita gente. E cada um de nós aqui não só a percebemos, mas testemunhamos. E é um privilégio sermos alvos da sua bondade, do seu amor, do seu favor, da sua misericórdia, de todo o empenho que o Senhor fez na cruz para nos dar e oferecer de modo gratuito todas as benesses do reino dos céus. E agora, nesse momento em que nos reunimos aqui neste santuário, na perspectiva de louvar o teu nome, de nos vermos, de nos comungarmos uns com os outros, mas também de ouvirmos a tua palavra e entendê-la, e entendendo-a, podendo assim aplicá-la no dia a dia de nossa vida. É por isso que eu te louvo pelo privilégio de estar aqui. Eu te louvo também pelas curas e milagres que sei que está acontecendo nesta hora em muita gente nesse país. Te louvo pela salvação de vidas e pelo prazer de, unidos uma vez mais, sentir a tua presença. E portanto agora a tua palavra lida, sem dúvida por si mesmo ela fala. Mas se o Senhor quiser nos ensinar, estamos prontos a ouvir e a aprender, pois tudo o que faço é falar, mas a maestria do teu Espírito nos ensina. Assim eu te louvo e quero receber tua orientação. Em nome de Jesus. Amém.
Bem, queridos, nesse conjunto de palavras que nós temos vivenciado nos últimos dias, especificamente sobre esse tema, Cartas de Deus para o Velho Mundo, tem o Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, renovado algumas coisas dentro de alguns ouvintes, ensinado outras a alguns irmãos e tem tido condições de aplicar-lhes algumas práticas e algumas verdades que os têm ajudado e ajudado muito. E hoje, não sendo diferente disso, quero trabalhar esse texto que lemos a partir do verso 6, levando você a compreender o que Paulo está ensinando aqui e compreender a razão principal por sermos ou vivermos algumas coisas de Deus neste mundo. E a razão, evidentemente, por não conseguirmos, por não alcançarmos, por não termos sucesso em alguns momentos. Mas antes de eu entrar nessa palavra, eu lembro-me, e eu preciso dar essa fala por gratidão a Deus. Aqui tem um casal, o Eduardo e a Michele, casal abençoado. E eles começaram um empreendimento há poucos dias, que é a fabricação de bolos, coisas deliciosas e que nos engorda. Nós já temos ali a irmã Fran, que faz todos esses quitutes, essas coisas chiques e cheias de guloseimas doces, que a gente não come um só. E aí vem agora a irmã Michele com o Eduardo fazendo também bolos. E eu quero assim parabenizá-los pela iniciativa. A irmã Fran já está há mais tempo, mas você deve comprar dela esses docinhos para as suas festas e casamentos. E tem também aqui a irmã Michele fazendo vários tipos de sabores de bolos. Esses bolos pequenininhos, bolos grandes. E ela, inclusive, eu abençoei eles para que, assim como a irmã também tem essa liberdade, assim como os outros irmãos que quiserem trazer seus produtos e pós-culto vender aqui, fica à vontade. Venda e venda com força. E às vezes a gente passa na padaria para buscar coisas, não sabendo que alguns irmãos têm. E eu quero divulgar tudo que os irmãos vendem, fabricam, para que a gente compre de nós mesmos e ajude a nós mesmos. E é muito legal quando fazemos isso. Quando eu tinha carro pequeno, eu trocava o óleo lá no irmão, sempre ia lá. Quando eu procuro oficina mecânica, sempre vou aqui no William, na Josiane. Sempre procuro só os irmãos da igreja, tudo, em tudo, e sou fiel. Às vezes até não sai do jeito que eu gosto, mas eu sou fiel mesmo assim. E melhoro, converso, dialogo, porque nós somos uma família. E como família a gente precisa acreditar um no outro e apoiar um ao outro. Então quem vende alface, eu compro alface. Quem vende bolo, eu compro bolo. Quem conserta... Infelizmente eu sou síndico do prédio que eu moro também. E eu já tentei sair dessa sindicância, já faz uns 6 anos, eu luto, mas sempre sobra. E eu acabo sempre ficando. E eu sempre contrato pessoas daqui da igreja, nunca de fora. Sempre. Todos os serviços priorizo os irmãos crentes. Porque eu entendo que família é assim, se ajuda. Então, se você quiser, domingo eu vou pedir para dar esse aviso de igual modo. Você que tem seus negócios, nos procure. Em breve nós vamos colocar no ar um projeto, chama-se CRI, e um site, onde com um clique você vai ter acesso a todos os profissionais, empreendedores dessa igreja e de muitas outras igrejas. Nós somos em 20 mil crentes nessa cidade. Poxa, essa gente precisa, ao invés de competir um com o outro, ser fiel um para com o outro. É interessante que o agricultor ajuda cada um na sua lavoura, um empresta o trator do outro. O vendedor de carro, embora compete, mas um ajuda o outro.
O advogado coopera com a causa um do outro. Todos cooperam, mas os pastores brigam um com o outro. Os crentes se dividem. Um quer tirar membro do outro. Um quer lucrar mais do que o outro. Tudo errado. Tudo errado. Então a gente tem que começar consertando como? Por nós. Então façamos isso. Se ajude. Compre dos crentes. Isso também mobiliza duas coisas, pastor Paulo. Mobiliza o que presta serviço, fazer um bom serviço. E mobiliza o que paga, pagar direitinho. Porque do contrário eu vou saber quem faz o mau serviço e quem é o mau pagador. E aí a gente ajuda. Irmão, vamos dar uma conversadinha ali no gabinete? É legal, né? Que assim você abençoa todo mundo. E todo mundo fica feliz ou triste. Enfim. Tá bom, queridos? Deus abençoe Eduardo, Michele, Fran e todos os outros irmãos que cooperam, que servem a Deus aí de alguma maneira. O apóstolo Paulo continua nessa jornada extraordinária de ensinos a essa igreja que de tão portentosa acabou cometendo alguns deslizes na caminhada da fé. E eu amo esse texto em especial, essa parte que lemos, porque ele se coaduna com algumas coisas vibrantes de nossa geração. E sabe, quando você faz uma breve análise sobre o ponto de vista humano, daquilo que mais mexe com as pessoas em si, duas palavras sempre estão conectadas e promovem um certo ar de curiosidade. A primeira é a palavra segredo e a segunda é a palavra mistério. A palavra segredo é, dentre de todos os homens em si, de todos os seres humanos em si, ela prevalece evidentemente porque coaduna com tudo. A palavra mistério traz um pouco mais de obscuridade, ela está mais centrada dentro do mundo evangélico. Se tem um povo que gosta dessa palavra, é o tal do crente. Tem um mistério para você. Irmão, Deus tem um mistério, vai para o culto do mistério, sabe? E quer saber, se a gente começar a fazer uns cultos aqui com essa premissa, quarta-feira, noite do mistério, irmão, a gente vai começar a ter mais pessoas, sabe? E principalmente se a gente começar a desvendar alguns mistérios misteriosos. Talvez uma bola de cristal cristã, uma cartomante espiritual, uma quiropraxia espiritual. Então a gente vai poder trazer um pouco mais de espectadores não crentes. Perceba que, embora essas palavras sejam similares, mas elas realmente promovam como que uma mística dentro das pessoas. E o apóstolo Paulo se utiliza de uma destas, em consonância, na verdade as duas, dentro desse texto, numa explicação de um mistério. E ele propõe isso, elucidar esse mistério que as pessoas tanto querem saber acerca do reino de Deus. E é interessante porque ele está escrevendo à igreja que postulamente dizia ser conhecedora de todas as coisas. Havia um certo ar de sabe tudo na igreja de Corinto. Eles eram um tipo de gente que grande parte desses arrotavam essa espécie de orgulho sobre o saber. Justamente como disse na semana anterior, que a cidade de Corinto já produzia essa esfera de alto nível de conhecimento, de saber todas as coisas, e sobrepujavam qualquer outro que não vivia dentro dessa atmosfera de conhecimento. Entretanto, trafegavam nas estradas da sua ignorância em dias cada vez mais obscuros. E a humanidade caminha exatamente assim, cada vez mais achando-se dona do conhecimento, ou dona do saber, ou crescendo cada dia mais no saber de tudo e de todos, e não percebendo que a cada dia se torna mais obscuro, mais distante da luz do conhecimento.
e cada vez mais aprisionado dentro das suas ignorâncias. Dessa forma, o apóstolo Paulo até explicou. Se você voltar na sua Bíblia, lá na carta que ele escreve aos Romanos, você vai se lembrar que lá no capítulo 1 e nos versículos 24, se não me foge a memória, ele disse que os homens imergiram em suas concupiscências, se entregaram dentro de suas imoralidades, se lançaram dentro de seus conceitos religiosos e no seu saber absoluto. E diz Paulo, nesse mesmo texto, que de sábios se tornaram loucos. É esse nível da sabedoria humana que levou o ser humano a esse nível do ápice da ignorância. E é dentro dessa mesma perspectiva que Paulo ministra à igreja em Corinto. E partindo desse versículo 6, onde ele continua do texto anterior que falamos semana passada, e é por isso que a palavra todavia aqui significa mas, ou continua, entretanto, vamos continuar, é o que significa esse termo, todavia no grego. Continuando, ele diz, falamos sabedoria entre os perfeitos. E é bom entender essa frase antes de entrar no conteúdo todo, porque quando ele diz que fala de sabedoria, mas fala de sabedoria entre os perfeitos e não entre os ímpios, perceba que ele coloca duas questões importantes. Primeiro, a questão de sabedoria, e a segunda, a questão de perfeitos. A quem ele está chamando de perfeitos? Perceba que a palavra sabedoria, da qual ele utiliza na maioria dos textos aqui em 1 Coríntios, é a palavra grega sofia, que se lê sopia, mas é sofia. E essa palavra sofia, para você ter uma ideia, de acordo com o contexto que ela é aplicada, ela é uma só, mas de acordo com o contexto, ela se desdobra em 8 significativos, em 8 circunstâncias, e que desdobram características dessas circunstâncias. E eu não vou aqui trabalhar essas 8 circunstâncias, justamente porque não convém, mediante o que tem pela frente no texto. Mas a expressão que ele utiliza aqui, sob esse contexto do texto que lemos, de sofia, é uma sabedoria vinda do externo, isto é, de cima. Não é algo adquirido, praticado, de convivência. É algo que ele recebera, como que uma iluminação, como que um ensino, mas da divindade. Ele fala desse tipo de sabedoria. Volto a dizer, ele não fala da sabedoria que a gente adquire ao longo da caminhada. Até porque a tônica principal da palavra sabedoria é saber fazer. Ou seja, você aprendeu a fazer mediante a experiência que a vida lhe deu. É por isso que normalmente pessoas com mais idade têm a possibilidade de serem mais sábias do que pessoas de menos idade. É bem verdade que você vai encontrar ao longo da vida gente idosa de cabelos brancos, de muita idade, tolo, bem verdade, sem nenhuma sabedoria. E vai encontrar jovens de tenra idade, sábios, é verdade, mas são casos e casos. Em âmbito geral, a palavra sabedoria significa exatamente isso: se aprender com a vida e aprender a fazer. É por isso que não há ninguém tão sábio quanto Deus, porque ao longo de séculos e milênios e eternidade a eternidade, diz o salmista, o Senhor é Deus. Então ele acumula sabedoria de geração em geração, e naturalmente ele não precisa aprender, porque ele é a fonte de todo saber. Logo ele resume em si todo o conhecimento, toda a ciência, toda a sabedoria, e vamos entender isso. E Paulo fala desta sabedoria divina derramada sobre aqueles que se dispõem a aprender. É por isso que Tiago, quando cita tal coisa, ele diz no capítulo 3, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a dá liberalmente. Portanto, ele diz que fala dessa sabedoria divina entre os perfeitos. Essa palavra que ele utiliza aqui, perfeitos, é um pouco difícil de engolir. Por quê? Porque é a palavra grega teleios. E essa palavra, ela tem, como tudo no grego, ela tem duas significâncias importantes, que se entrelaçam. Você não perceba. Teleios significa um ser completo, que não falta nada, que não precisa de mais nada, que não há necessidade de se adequar ou de adicionar coisa alguma. Está completo, está perfeito, está terminado. Então, quando se utiliza a palavra teleios, dá essa impressão de que está perfeito, realmente acabado, completado, terminado, de que nada tem falta, que não precisa aprender coisa alguma. Por isso ela tem dois significativos. O primeiro, que é o sentido exato da palavra. O segundo é o sentido que se aplica no contexto da humanidade em si, que ele atribui ao texto. O primeiro, ele fala, evidentemente, a palavra perfeitos aqui está se referindo àqueles que serviam a Deus e que saíram do mundo e que entregaram suas vidas a Cristo e estão caminhando a ponto de alcançar o ápice da perfeição. E é sobre isso que Paulo escreve. Vem comigo para você ver como é que ele explica isso, como que chega nesse ponto. Aos Efésios, no capítulo 4, verso 10, aliás, o verso 11, ele diz assim, acerca dos dons espirituais: e ele mesmo deu uns aos apóstolos, para apóstolos, e outros para evangelistas, outros para profetas, outros para pastores e doutores. Verso 12, para que ele deu esses dons ministeriais, aliás? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, teleios, alcançar a perfeição, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Quando ele usa teleios, ele usa dentro dessa perspectiva de alcançar o nível da varonilidade do Cristo. Ele diz que é possível estabelecermos uma meta de chegarmos ao ponto da medida da estatura de Jesus, sermos perfeitos como Jesus foi perfeito. Parece loucura, justamente porque a gente contrapõe essa expressão ao que ele expressa de mundo, aonde a palavra teleio, se ele está falando a um grupo de pessoas do que ele quer que sejam perfeitas, a palavra da sabedoria do divino Deus revelado a ele quer dizer que não é a mesma palavra que poderia, do qual iria falar ao mundo que o ouve, que não compreenderia tal coisa, porque estes são imperfeitos e se acham perfeitos, mas caminham na imperfeição de seu ser. É por isso que ele diz, se não perceba, mas não a sabedoria desse mundo. É isso aí, obrigado. Não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos desse mundo, que se aniquilam. Veja o que ele diz, de forma tão graciosa. Ele quer comparar os dois aspectos. Ele diz que aqueles que estão ouvindo essas doutrinas, essas verdades, essa sofia de Deus, essa sabedoria de Deus, pela boca de Paulo, são aqueles dos quais estão caminhando à perfeição, diferente daqueles
que não conseguem compreender, embora se acham cheios de sabedoria. Ele está dizendo que aqueles que não têm sabedoria alguma aos olhos do mundo, foram havidos dignos de ouvir a sabedoria de Deus, em contraponto de que aqueles que acham-se senhores da sabedoria do mundo e utilizam a sua própria sabedoria para se aniquilar através de suas contendas, suas guerras, suas balbúrdias, suas lutas entre si, suas disputas, e se autodestroem, não estão aptos, ou melhor, não conseguem compreender a beleza da sabedoria divina. É exatamente nesse aspecto que ele ensina. E ele conclui a ideia dizendo no verso 7: não falamos não, vírgula, é uma ênfase, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a palavra de sabedoria que ele ministrava aos irmãos em Corinto e à igreja de Deus, o qual ele chama de os perfeitos, ou ao menos aqueles teleios que estão caminhando para serem completos, perfeitos em Cristo Jesus, que esta sabedoria da qual ele fala está envolvida em mistérios, e que para estes ela está sendo revelada. O que ele quer dizer é que esse mistério oculto encontrou agora um meio, ou um lugar, ou um ponto para a revelação do que são o que ele chama de perfeitos. E observe, por isso esta noite eu poderia, dando o tema a esta meditação, de a ignorância humana versus a sabedoria do Espírito Santo. E é exatamente nesse universo que vivemos, o universo da ignorância humana, mediante o universo da sabedoria divina. E o problema é que a gente tenta trafegar o mundo divino utilizando a sabedoria humana para com os humanos. Então nunca vai dar certo. Porque estes, como disse Paulo, arrogantes dentro de si, achando-se senhores da sabedoria, não são capazes de compreender o que é divino, mas apenas aqueles a quem o divino o quiser revelar. Então perceba como ele explica. Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Vamos tentar entender o que é que Paulo está chamando de mistério aqui. E então eu vou te explicar isso de maneira um pouco mais prática. Venha comigo, pegue a sua Bíblia, por favor, e volta uma página ao livro de Romanos. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16. E o verso 25 e 26. Olha o que ele diz. Está na tela para quem não tem Bíblia. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Segura na tela e mantenha essa frase. Desde os tempos eternos esteve oculto. Agora há pouco nós lemos nesse versículo 7, que o apóstolo Paulo está dizendo que Deus ordenou esse mistério desde a eternidade, para a nossa glória. E ele diz, antes dos séculos, isto é, antes que tudo efetivasse. Quer dizer que antes que tudo acontecesse, Deus decidiu manter uma parte da sua revelação do reino em secreto, em segredo, em mistério. E é isso que ele afirma. Então continua. Conforme a revelação do mistério que desde os tempos esteve oculto, vírgula, mas que se manifestou agora e foi dado a conhecer pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Deixa eu explicar isso que Paulo está dizendo acerca desse glorioso mistério. Ele está a dizer que o plano de Deus
fora estabelecido na eternidade por etapas. O plano do reino de Deus fora estabelecido de acordo com a presciência de Deus. E o que é presciência? É saber de antemão, é visualizar as coisas antes mesmo que elas possam ser vistas ou pensadas. É o fato de Deus saber o que a gente vai pensar antes mesmo do pensamento estar formado em nossa mente. É escolher antes de existir. É presciência de Deus. Então, por causa da sua presciência, Ele elaborou um plano mediante a existência do fracasso das pessoas que seriam criadas. Antecipando esse fracasso, Ele foi criando o seu plano de redenção. Por isso você percebe por etapas Ele revelando esse plano à humanidade. Então perceba que Ele elenca um povo em Êxodo 19:6, dizendo a esse povo que estes deveriam ser o seu reino sacerdotal, a sua nação escolhida, e estes iriam protagonizar a mensagem do reino de Deus ao mundo todo, aos habitantes que ali haviam. Iriam ensinar que poderiam viver debaixo do poder de Deus, sob os cuidados do Criador. A Israel foi concedido esse privilégio, mas eles não deram conta, como você sabe. Erraram, desviaram, pecaram, deturparam o direito, imergiram na corrupção, criaram para si outros deuses. Então, em função disso, Deus começou a utilizar alguns mecanismos para elucidar o seu plano. Primeiro mecanismo, Ele estabeleceu na lei os pontos de visão do cumprimento profético. Na lei Ele estabeleceu rituais, festas, cerimônias, como a Páscoa, por exemplo, como os sacrifícios, como as ofertas, apontando para a cruz. Tudo isso Ele fez como um sinal, como uma seta indicadora, como uma estrada certa que chegaria na cruz. Bastava ler os sinais. Mas as pessoas também não conseguiram entender. Então Ele deu a sua palavra aos profetas, que não só, começando por Moisés, elucidaram o caminho, mas também apontaram para a cruz. Profetas como Isaías, como Jeremias, como Daniel, como Miqueias, como Malaquias, anunciando de maneira clara o nascimento do Messias, a crucificação, a redenção. Porém, estas coisas, embora exaladas das Escrituras, mas está vedada aos olhos dos outros. Se não percebam, você entendia esses evangelhos antes de encontrar Jesus? Você entendia estes profetas antes de o Espírito Santo te falar sobre eles? Quantas pessoas que leem a Bíblia e dizem: a gente fica louco, não entende nada. É como se lesse um embaralhado de palavras, e esse embaralhado de palavras era um véu colocado sobre a vida das pessoas desse mundo que ainda está lá. E não é um véu que Deus quis colocar, é um véu que o pecado proporcionou, e o diabo simplesmente puxou no rosto de cada um. Se você for em 2 Coríntios 4:4, você vai ver que o apóstolo Paulo diz que o inimigo, ele cega o entendimento das pessoas, para que elas não compreendam a luz do Evangelho. É um véu diante dos seus olhos. Então perceba, você se lembra quando Jesus ressuscitou, e Ele caminhou junto com 2 discípulos em direção a uma aldeia chamada Emaús, e que cantamos aquela canção, 2 discípulos no caminho de Emaús? Você se lembra que a expressão que eles utilizam
é enigmática, mas ao mesmo tempo esclarecedora, porque a Bíblia diz que Jesus abriu-lhes as Escrituras e eles compreenderam que era o Cristo. Se você for, igualmente, no Evangelho de João, no capítulo 13, 14, 15, você vai perceber que Jesus abriu as Escrituras aos discípulos para que eles compreendessem, e eles se lembraram disso na crucificação. Era um mistério, porque embora a profecia sobre Jesus estava lá, eles não compreendiam. Mas esse mistério não é o tudo. Perceba que Paulo está falando dessa verdade guardada, desse mistério de Deus dito aos profetas, mas não compreendido. Até porque a maioria deles não sabiam como seria Jesus. Então perceba, vem comigo por favor, continuando, aos Efésios, no capítulo 3, por favor, abre a sua Bíblia rapidamente. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Nos versículos, puxa, é muito versículo, mas eu não posso fugir disso. Vamos ler do verso 3 em diante. Veja que coisa linda. Eu creio que vai estar na tela e você pode acompanhar. Olha o que Paulo diz. Isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação. O que é que ele está dizendo? Que Jesus ministrou a ele, ou melhor, que o Espírito Santo ensinou a Paulo os segredos desse mistério. Ele destampou, revelou. E a palavra revelação, utilizada por Paulo aqui, significa no grego exatamente isso. É a palavra apocaliptos, que significa destampar, abrir, revelar, tornar claro. E ele diz assim: o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima, em poucas palavras vos escrevi, quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Uau! Que mistério Paulo está dizendo? Ele está dizendo: Deus preservou, guardado nos seus segredos, revelando partes aos profetas do nascimento do Cristo, mas não quis revelar que com o nascimento do Cristo ia protagonizar um evangelho difundido não a um povo só, mas a todos os povos, a todas as gentes. Uau! O que ele está dizendo é que o mistério foi guardado por Deus. Por quê? Porque nos dias proféticos, históricos, poéticos, dias de Noé, dias de Abraão, dias de Jacó, dias de Moisés, dias dos profetas, dias de Davi, o povo olhava para Deus como sinônimo de domínio. Pode observar, se você for na Grécia, eles têm o panteão de deuses gregos. Se você for na Índia, eles vão ter um panteão de 33 milhões de deuses indianos. Se você for no Japão, você vai ter cerca de 1.800 deuses. Se você for na Índia, olhar na China, você vai ter um panteão de 300 deuses absolutos. Se você for na África, você vai ter um panteão de 2 milhões de deuses pagãos. Cada nação tem o seu Deus. Se você vier ao Brasil, você vai ver divindades dos quais os representam. É uma cultura herdada de geração após geração, de que os seres humanos
não só determinam sobre os deuses dos quais eles servem, mas têm estes como suas propriedades. O exclusivismo. E não se enganem, Israel tinha a mesma perspectiva. Eles entendiam que Deus, Jeová, Yahvé, era apenas o seu Deus, e que as outras nações não poderiam servi-lo. Até mesmo dentro do próprio arraial de Israel, as pessoas não queriam. Lá em Números 11, por exemplo, quando Moisés está cansado da murmuração do povo, e ele vai a Deus, e Deus diz: eu vou resolver seu problema, eu vou tirar do espírito que está em você, e vou compartilhar com outros anciãos, e eles vão ter o mesmo espírito que você, e vai liderar essa gente. E saiu deles, e sobre 70 outras pessoas, e esses profetizavam, e por um dia profetizaram. Mas chegou um dado momento em que Nadab e Abiú estavam profetizando, e foram os homens até Moisés e disse: tem 2 camaradas no arraial profetizando, o senhor tem que impedi-los, tem que parar com isso, porque só pode ser você representante. Aí Moisés disse: escuta, você está com ciúme do meu ministério? Eu queria que todos vocês profetizassem, ou seja, que todos tivessem essa comunicação com Deus. Perceba que o exclusivismo era a marca registrada dos povos, e a gente de vez em quando ainda tem isso dentro de nós: meu Deus, não o seu Deus, o meu Deus. Logo, esse egoísmo enfático religioso dentro de cada um deles não só distanciava essa graça libertadora, mas impedia que o Senhor pudesse revelar a eles todo o contexto dessa graça de uma vez só. Então ele ocultou, porque imagina você, se Deus viesse a Moisés no arraial dos israelitas e dissesse: Moisés, diga a Israel que eu vou salvar todos os gentios pagãos, e eles serão a minha igreja. Você acha o que aconteceria com Israel? Eles iriam dizer: estou fora, essa gente não merece, são imundos. Porque a visão do religioso é geralmente ou minimamente preconceituosa para aquele que não é religioso, e isso implica inclusive dentro dos evangélicos. Somos exclusivistas e preconceituosos, nos achamos melhores do que os outros. Aqueles que arrotam ter assim uma igreja maior sobrepujam sobre os que têm uma igreja menor. Aqueles que afirmam ser melhores crentes, ou porque dizimam mais, ou porque cantam melhor, ou porque simplesmente são mais frequentes, e por conta disso colocam os outros em níveis de preconceitos cada vez maiores. Logo, muitos de nós não é diferente daquela raça. E Deus, sabendo de tudo isso, Ele decidiu derramar por partes, para que o mundo pudesse compreender de fato a sua mensagem, justamente para fazer com que a medida da corrupção chegasse ao nível exato, como afirmei ontem com os meus pastores, os amados pastores: onde abundou a graça, Paulo disse, superabundou o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, foi preciso derramar da iniquidade para que a graça pudesse sobrepor toda essa iniquidade. E é exatamente nesse ponto que Paulo descreve esse mistério. E veja, ele diz que o mistério foi guardado dos profetas e revelado aos apóstolos de seu tempo e profetas de seu tempo, porque agora é o tempo de revelar isso aos gentios. Pois você não vai encontrar em momento algum do Antigo Testamento o Senhor explicitando a igreja para os profetas. Ela está em oculto. Ninguém sabia o que seria igreja.
Nunca fora mencionado no Antigo Testamento a aliança de Deus relacionado à igreja. Isso foi um mistério revelado aos apóstolos por Jesus o Cristo. Começa o desdobrar ou destampar da panela com Mateus 16, 18, onde Jesus revela o seu plano: e eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observe que Paulo diz que o mistério é profundo, porque verso 6 de Efésios 3, o mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Jesus Cristo pelo Evangelho. Uau! Ele agora nos coloca dentro da mesma dimensão das promessas de Deus feitas no Antigo Testamento. E observe o verso 7. Fui feito ministro deste Evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos. Se ele era o menor, eu sou o quê? Me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis da graça de Cristo. Não é lindo? Glorioso, não é? O mistério não era a pregação do Evangelho. O mistério não era o Cristo ser crucificado. O mistério é o Cristo ser crucificado e inaugurar uma igreja. E mais do que inaugurar uma igreja de todos os povos, uma igreja de todas as gentes, uma igreja de todas as cores. Aleluia! O mistério é nações e povos. A visão dele está além do nosso alcance. Perceba como Paulo ainda é mais enfático. Eu amo essas expressões, justamente porque no verso que lemos, ele diz que falava a sabedoria de Deus oculta em mistérios. Para isso, vamos entender melhor. Aos Colossenses, vai lá por favor, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, por favor. Vamos encontrar isso. Veja que revelação incrível. Verso 24. Ele diz assim: agora me regozijo no que padeço por vocês, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Como se Cristo não tivesse sofrido bastante, a igreja completa as suas aflições. Então diz no verso 25: eu fui feito seu ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. 2 pontos é o texto. Verso 26. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, como ele afirmou. E qual é esse mistério, Paulo? Verso 27. A eles, a quem? Nós. Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. E qual é essa riqueza, Paulo? Cristo em vós, a esperança da glória. O que ele está explicando? Que era algo que eles não compreenderiam, porque entendiam que a adoração a Deus era ritualística, era visual, Deus lá e eu cá, minha oferta no altar e Deus lá recebendo-a.
E Deus trabalha esse mistério lentamente dentro da compreensão deles. Aí você se pergunta, por que Deus se utilizou de sacrifícios de animais no Antigo Testamento? Porque era como eles entendiam. Só compreendiam assim. A mentalidade deles estava circunscrita a essa distância de Deus. Jamais compreenderiam a ideia de um Deus conosco, de um Emanuel. E por isso Deus usou Isaías e disse: vai estar com vocês o Emanuel, Deus conosco. Uau! E agora esse mistério é revelado, mas de uma proporção ainda maior, porque não é apenas o Cristo crucificado, não é apenas a igreja fundada por Jesus, gerada nele e sustentada por ele, mas é a igreja fundada por Jesus com todos esses predicados, que esparrama essa mensagem gloriosa de um evangelho que alcança todas as gentes. Mas de que forma faz isso? Ensinando a todas as gentes que ele não está mais distante, ele não está mais acessível apenas com os sacrifícios visíveis de carne e sangue, que ele não está em cima e nós embaixo, mas que agora a quem crer, ele sai de cima e vem para dentro. Cristo em vós, que privilégio! Mas mais do que isso, esse mistério precisa ser compreendido sob o ponto de vista do que Paulo quer que a igreja de Corinto compreenda. Então venha comigo, por favor. Eu vou ser breve e vou parar. Está acabando a minha hora mesmo. Não vou nem continuar, para você entender o que é natural, o que não é natural. Nós continuamos semana que vem. Eu não estou com pressa, vocês estão com pressa. A gente tem até Jesus voltar para terminar as cartas. Mas veja, que ele continua dizendo que esse mistério não pôde e não foi compreendido pelos poderosos desse mundo. Porque se tivesse sido compreendido por eles, jamais eles crucificariam Jesus. Se eles tivessem entendido as Escrituras, isto é, a lei de Moisés, os profetas e as revelações que Deus fez por meio deles, eles jamais teriam crucificado Jesus. Mas por que é que eles não entendiam? Por favor, 2 Coríntios, vem comigo, por favor. Capítulo 3 de 2 Coríntios. Eu quero te convidar a ler isso. Verso 6. Vamos ler pausadamente para você entender. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Acompanhe-me e veja. Ele nos fez capazes, aliás, ele nos fez também capazes de sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Deixe-me dizer o que diz esse texto. Ele está apresentando duas verdades, dois ministérios. A letra é a lei de Moisés. Por que ele diz que a letra mata? Porque o não cumprimento da lei, a pena é a morte. É maldito todo aquele que for transgressor da lei, digno do madeiro. Então perceba, e Espírito que ele fala é o ministério do Espírito Santo já no Novo Testamento. Portanto, ele está falando da velha aliança, a lei, e da nova aliança pelo Espírito Santo. Verso 7. E se o ministério da morte, está falando da lei, a lei era o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos de Moisés, ou na face de Moisés,
por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Deixa eu lhe explicar isso aqui. O que está acontecendo? Moisés ficou diante de Deus 40 dias e 40 noites. Êxodo capítulo 32. 40 dias e 40 noites na presença de Deus no Monte Sinai. Deus deu a ele a lei, as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus e feitas pelo próprio Deus. Os 10 mandamentos, o decálogo. Perceba que essas leis é chamada aqui por Paulo de ministério da morte, porque elas trazem isso, condenação. Mas ele diz que elas vieram em glória. Por quê? Porque Moisés vislumbrou a glória de Deus, e a glória de Deus escreveu a lei. Ele viu a glória de Deus, e viu de tal maneira que o seu rosto ficou brilhando. E ele chegou no arraial diante do povo, com a lei na mão, e o povo fitou o seu rosto e se afastou, porque não conseguiam vê-lo, tal era o brilho de sua face. Então ele colocou um véu para tampar o brilho, e as pessoas poderem ver. E quando ele percebia que o brilho estava desvanecendo, ele entrava na tenda e ficava sozinho com Deus, e voltava brilhando de novo. Era como se ele fosse encher o tanque, voltava brilhando outra vez. Só que o Paulo diz que, embora foi recebido em glória, era uma glória desvanecente, não era permanente. Era lindo, mas ela acabava. Era glorioso, mas ela apagava. E ele colocou o véu e não tirava, porque não queria que as pessoas vissem que a glória era desvanecente. Mas ela era, não era permanente, porque a glória não era de Moisés, era de Deus. E ele trazia esse brilho no seu rosto de modo lindo. Aí Paulo diz no versículo 8: como não será maior a glória, o ministério, ou como não será de maior glória o ministério do Espírito? Veja o que ele está dizendo. Se o brilho na face de Moisés representa a glória do ministério da morte pela lei, e era uma glória desvanecente, como não será maior o ministério do Espírito Santo, que nunca desvanece, que nunca termina, que nunca perde o brilho? E veja o que diz: se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Pois o que foi glorioso não o é em comparação com a glória inexcedível. Ele está dizendo que o que era glorioso no rosto de Moisés não se compara com a glória do Espírito Santo, que não termina. Não é lindo? Mas continua. E ele diz assim no verso 11: e se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Óbvio. Verso 12: portanto, temos tal esperança, e usamos de muita ousadia no falar. Falar o que, Moisés? Verso 13, Paulo: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que desvanecia. Ele está dedurando Moisés. Ele está dizendo: olha, o Moisés era o cara, o brilho na face dele era legal, mas ele era esperto, ele mantinha o véu, porque as pessoas não sabiam a intensidade do brilho quando o véu estava lá. Então mesmo quando não tinha brilho, elas pensavam que tinha brilho. E ele está dizendo: nós não somos assim, nós não usamos o véu.
Por que, Paulo, quer dizer isso? Bem, verso 14. Falando deles, dos israelitas. Mas os seus sentidos foram embotados, pois até hoje a leitura da antiga aliança, isto é, o Velho Testamento, permanece o mesmo véu, não foi removido, porque somente em Cristo é ele abolido. O que é que ele está a dizer? Puxa, aqui eu teria que entrar no tabernáculo para te dar coisas mais profundas, mas eu não vou cavucar isso hoje, tá bom? Só vou te explicar que quando Jesus Cristo disse ao Pai lá na cruz, está consumado, o véu no templo, que dividia o lugar santo dos santos, que no templo feito por Herodes era um véu que tinha 4 centímetros de espessura, linho trançado na mesma cor dita de Deus por Moisés, com uma altura de 5,5 metros por 6 metros de largura, que juntas de bois de lado a lado não rasgavam ele. Mas a Bíblia diz que quando Jesus disse está consumado, o véu do templo se partiu de alto a baixo, aleluia, como um sinal de que o Santo dos Santos estava liberado. E Paulo está dizendo agora que o véu continua colocado. Mas de que véu ele está dizendo? Do véu da consciência, do entendimento, do ritualismo, da religiosidade, do apego às coisas antigas, que eram apenas símbolos daquilo que se cumprira. Por isso ele diz: quando tais seres humanos, cheios de sua sabedoria e jactância, leem o Antigo Testamento para entender, não entendem, porque tem um véu sobre eles. Seus entendimentos estão embotados. Aí o verso 15 ele continua e diz assim: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Está falando daqueles que tentam viver pela lei, que rejeitam a graça de Jesus, que querem viver os 613 mandamentos e não a graça misericordiosa da cruz. Perceba que o verso 16 ele diz assim: mas quando um deles se converte ao Senhor, então o véu é retirado. Aí o entendimento da palavra vem. O que aconteceu com os 2 discípulos no caminho de Emaús? O véu foi retirado. Se você acompanhar a trajetória dos discípulos, e eu vou voltar nesse assunto, eu lhes prometo, eles caminharam com Jesus 3 anos e meio, viram todo tipo de milagres, extraordinários milagres, concordam comigo? Mas no dia em que Jesus foi para a cruz, na quinta-feira, um deles representando todos os outros, e eu provo que exatamente todos os outros fizeram assim. Tomé não acreditava, Pedro não cria, Filipe não acreditava, nenhum deles acreditava no Cristo salvífico. Eles queriam um Cristo rei, político. Tanto é que no dia da crucificação, Pedro disse: Senhor, eu não vou te deixar, eu morro por ti. E Jesus disse a ele: Pedro, você não sabe nada, inocente. Antes que o galo cante essa noite, você vai me negar 3 vezes. E disse mais Jesus: e sabe de uma coisa, Pedro? O diabo veio a mim e pediu para mim, para deixar ele peneirar a sua vida, acabar com você. Ele me pediu, Pedro, mas sabe o que eu fiz? O Senhor não deixou, né, Jesus? O Senhor disse para ele não. Jesus disse: você está enganado, meu filho. Eu roguei ao Pai, para que o Pai te dê forças para suportar.
Jesus não impediu, nem pediu para o pai cortar o barato, mas pediu forças, porque mundo é mundo. Aqui ainda é o domínio do capiroto. Mas o pai fortaleceu Pedro. Aí Jesus diz assim: e tu, Pedro, quando te converteres, fortalece os seus irmãos. Como é que alguém que caminha 3 anos e meio com Jesus não se converte? Como? A resposta é simples. Quando prenderam Jesus, nenhum deles ficou. Todos fugiram. Na ressurreição, todos não acreditaram. Precisaram ver para crer. É por isso que Jesus em Tomé disse: ô Tomé, que bom que você creu, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós, por exemplo, perceba que o véu estava colocado, mas quando o Cristo ressuscita, o véu lhes é retirado de seus olhos, de seus corações. É por isso que em João, no capítulo 20, quando eles decidiram ir pescar, 8 dias depois que Jesus tinha ressuscitado, Jesus aparece onde eles estavam, no meio de uma casa lá na Galileia, e lhes dá o cumprimento dizendo: paz seja convosco. A casa estava fechada e Jesus apareceu no meio. E naquela mesma hora Jesus lhes fala das grandezas do reino e sopra sobre eles o Espírito Santo. E diz a Bíblia que quando soprou sobre eles o Espírito Santo, eles então o reconheceram e disseram: Senhor meu, Deus meu, porque agora a salvação lhes foi evidenciada. O que Paulo está dizendo é que nenhum ser humano consegue entender o Evangelho sem o Espírito Santo. Nenhum ser humano é capaz de compreender as verdades desse mistério sem que o Espírito Santo lhes ensine. É por isso que Jesus disse lá em João 16:8, que a verdade, sem dúvida alguma, é que quando o Espírito Santo vier, ou viesse, ele convenceria, como de fato convence, todo homem que ouvir a palavra de Jesus, do pecado, da justiça e do juízo. Então ele é o nosso porta-voz, é quem convence. E Paulo termina, e eu quero te levar nisso, porque minhas horas acabaram. Olha só, o verso 17: ora, o Senhor é o Espírito. Eu estou em 2 Coríntios 3:17. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Verso 18, lindo que Paulo diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Deixa eu te explicar isso aqui para a gente orar. Paulo está a dizer que o mistério era tão grande que as pessoas não iriam compreender no tempo antigo. Então o Senhor decidiu revelar esse mistério a partir da sua igreja. Primeiro revela o Cristo, e o Cristo estabelece a igreja. E ele decidiu na igreja revelar esse mistério de que a igreja é composta de todas as pessoas que creem em seu nome, judeus e gentios, gente de toda tribo, língua, povo e nação. E que esse mistério glorioso nos é revelado não pela letra, não pelo conhecimento teológico, não pelo aprofundamento de doutrinas, mas pela ministração do Espírito Santo em nosso entendimento.
do qual por ele passamos a compreender essa jornada. E de forma linda, ele diz, quando compreendemos esse mistério, uau, Paulo, leva-nos ao ápice da vida cristã, porque diz ele que Moisés refletia o brilho da glória de Deus no rosto. O rosto iluminou, mas era um brilho que desvanecia. Então ele coloca o véu para o brilho não desvanecer. E nós não. Nós não temos um brilho exalando no rosto, porque não vimos Deus face a face. Mas Deus veio habitar em nós pelo seu Espírito Santo. Então o brilho não é mais copiado no rosto, porque o Espírito não está do lado de fora para refletir no meu rosto. O Espírito veio morar aqui dentro, para refletir de dentro para fora. Uau, aleluia! É por isso que ele diz que somos transformados de glória em glória, porque ele não está mais sobre, mas está dentro. E a glória dele agora não precisa de véu, porque reflete por fora. E eu termino essa fala citando Colossenses 1:27. Por quê? Porque Paulo diz que o mistério revelado é Cristo em vós, a esperança da glória. Como as nações compreenderão sobre o Cristo? Primeiro, elas precisam ver o Cristo em nós, porque Ele já está dentro de nós, e Ele está nos transformando de glória em glória, na imagem de seu Filho. Jesus dentro, fazendo em atitude se parecer com Ele do lado de fora. Esse é o mistério. É Deus te fazendo cópia dele em atitudes aqui. Você é xerox de Jesus. Você é uma cópia de Jesus aqui. A nossa atitude tem que mostrar isso. Como vamos fazer isso, pastor? Bom, eu vou te responder isso na outra semana. Porque afinal de contas, Paulo termina o texto de 1 Coríntios 2 dizendo que nós temos a mente do Cristo. Como é isso? Como é que é esse negócio? Como é que é ter a mente do Cristo? Como é que é ser espiritual e entender o que é espiritual? Como é que é ser natural e entender só o que é natural? Pergunte para quem está ao seu lado, como é que é esse desenrolar de segredo? São as cenas do próximo capítulo. Fique em pé, por favor. Cantamos uma canção aqui hoje com o Ministério de Louvor. Uma canção linda, que convida, na verdade ela é uma oração intensa e profunda, que convida o Espírito Santo a ter paciência, não sair daqui, morar aqui, porque às vezes eu entristeço Ele, às vezes Ele quer me transformar na imagem de Jesus, mas eu não entendo, e às vezes eu entristeço Ele, e eu não posso entristecê-lo, não posso deixá-lo partir, não posso imaginar viver sem Ele. E eu vou pedir que cante de novo essa canção, ou pelo menos parte dela. E eu vou pedir que você feche seus olhinhos, porque essa vai ser nossa oração. À medida que você escutar essa canção,
Faça essa oração. O Cristo em vós, a esperança da glória, é promovido pelo Espírito Santo. Sem Ele, o brilho não vem, a alegria não chega, a paz não reina. Sem Ele, nosso coração fica em trevas, nossa alma se sente turva. Mas se Ele estiver aqui, tudo fica bem. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Oh, Espírito Santo, Perdoa o meu coração. perdoa-nos, Pai. Perdoa, Espírito Santo. Às vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Se os frutos me fazem viver, Consolador, Ore, não sai daqui. diga para Ele, diga. Meu peito dói, minha É a alma pessoa mais importante da sua vida. se tu sair. Espírito Santo, Espírito Santo, Consolador, Espírito Santo, meio, Senhor. mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Oh, Senhor, Se os frutos me fazem viver. ore agora, ore mais. Oh, meu meigo, Senhor, como poderíamos pensar em viver sem Ti, Senhor? Provamos do Teu doce amor, provamos do Seu carinho, do Seu cuidado, provamos, Senhor, do consolo, da alegria, da Tua presença que nunca nos deixa. Provamos do Teu Espírito, Senhor, mas às vezes a gente erra, Pai, o ignora, o despreza, o deixa de lado. Nos ajude a não fazer mais assim. Perdoe por não entender, perdoe por não querer entender.
Perdoe por desprezá-lo, Senhor. Mas não se afaste de nós. Mais do que nunca, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos outra vez. Ilumina o nosso coração outra vez. Tira o véu de nossos olhos outra vez. E aguça a nossa alma para a tua bondade, mediante o fogo que há em nós. Que o teu poder uma vez mais se derrame sobre nós e sejamos batizados no teu Espírito, aqueles que não são. Sejam renovados no teu poder aqueles que ainda sentem-se distantes, e que essa amizade outra vez seja reatada. Eu te peço isso em nome de Jesus. Sê com a tua noiva, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu gostaria que você fosse para casa abençoado, mas vá de mãos dadas com o Espírito Santo. Vá caminhando com Ele. Dê boa noite a Ele, dê bom dia. Desfrute da amizade dEle. Vá em paz. Que o grande amor de Deus, que a paz perfeita de Jesus e que a doce presença do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, em todos vocês. Amém.